biografia do Ailton Mortati, tenente. Então, duas pessoas muito próximas dele vão fazer depoimentos dentro da organização que a Comissão da Verdade de São Paulo fez, que se organizou na recuperação da memória e da biografia das pessoas ou que nasceram no estado de São Paulo, militaram no estado de São Paulo e morreram, desapareceram, ou oriundas do estado de São Paulo em outras regiões do país. Então, hoje nós vamos abordar o caso Ailton Mortati, nascido em Catanduva, desaparecido político brasileiro, cuja data desse anúncio ocorreu em 4 de novembro de 71, 4 de novembro de 71. Então, sem mais, tem som aqui? Obrigado. Ele vai pôr. Então, sem mais, nós vamos descer a tela, apresentar o resumo memorial do Ailton na tela, e aí vamos passar para os depoentes. Então, Vivian. Ler, então vou ler. Vamos lá. Fazer para efeito até de gravação, né? Tá certo. Vamos lá. Dados pessoais. Ailton Adalberto Mortati. Data de nascimento, 13 de fevereiro de 46. Local, Catanduva, Brasil. Organização política, Mulipo. Movimento de Libertação Popular. Dados biográficos. Ailton estudou até o fim do ensino médio em sua cidade natal, Catanduva. Transferiu-se para São Paulo para fazer Direito na Universidade Mackenzie, onde também era conhecido como tenente, posto ser aspirante a oficial e frequentava as aulas vestindo farda do CPOR, sem preparação de oficiais da reserva. Além disso, era pianista e faixa preta de karatê. Preocupado com as questões do país, engajado politicamente, participou ativamente do movimento estudantil, tendo sido preso em outubro de 68, quando do 30º Congresso da UNE, em Ibiúna. Por essa época, ingressou na LN, usando o codinome de Humberto, em homenagem ao seu pai. Na LN teve posição destacada, participando do sequestro do avião Boeing da Varig em 4 de novembro de 69, juntamente com Rui Carlos Vieira Berbé e mais 7 companheiros. Essa aeronave foi desviada para Cuba. Uma vez nesse país, realizou treinamento militar em guerrilha, regressando ao Brasil clandestinamente em 1971, agora como militante do Molipo. Mesmo no período que teve sua carta patente de oficial da reserva cassada pelo general Emílio Garrastazu Médici, então presidente do Brasil. No mesmo período, teve sua carta patente de oficial da reserva cassada pelo general Emílio Garrastazu Médici, então presidente do Brasil. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. Ailton acabou por ser preso por agentes do DOI-CODE São Paulo no dia 4 de novembro de 71, na Rua Cervantes, número 7, na Vila Prudente, em São Paulo. Segundo os dados do dossiê da ditadura, mortos desaparecidos políticos, a prisão de Ailton nunca foi assumida pelos órgãos de segurança e seu nome integra a lista de desaparecidos políticos, do anexo 1 da Lei 9.140 de 95. A mãe de Ailton, Carmen Mortati, viveu os anos de 70 e 71 sob constante pressão e ameaça. Ela recorreu ao advogado Virgílio Lopes Enei para procurar defender seu filho Virgílio. Virgílio chegou a encontrar Dr. Virgílio chegou a encontrar uma certidão de óbito em nome de Ailton Adalberto Mortati, casualmente
sob uma mesa da 2ª Auditoria Militar do Exército. Ao tentar ler o documento, foi preso e interrogado nas dependências do OICOD, quando tentaram, abre aspas, tentaram convencê-lo de que seu cliente nunca havia sido preso. À Justiça Militar, à época, Ailton foi morto. À Justiça Militar, à época que Ailton foi morto, presos políticos denunciaram ele ter sido torturado no DOI-CODE de São Paulo, desaparecendo desde então. Em 1975, novas denúncias são feitas pelos presos políticos sob prisão, tortura e a morte de Ailton, desta vez na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Nos arquivos do antigo DIOPS, no Paraná, sua ficha foi encontrada numa gaveta reservada para, abre aspas, falecidos. Em 1993, o relatório do Ministério da Aeronáutica aponta que Ailton foi morto em 4 de novembro de 71. Agentes policiais, preso por agentes do DOI-CODE de São Paulo. Providências posteriores. Após ser revelada a existência da vala clandestina do Seminário Dom Bosco, no bairro de Perus, em São Paulo, foi instalada a CPI da Câmara Municipal para investigar tal fato. Em Perus, foram encontradas ossadas de diversos militantes que resistiram ao regime militar, tais como Luiz Eurico Terreira Lisboa, Yuri Xavier Pereira, Alex Xavier Pereira, Sônia Maria Lopes de Moraes e Joaquim Alencar Seixas, entre outros. É praticamente certo que os restos mortais de Ailton Adalberto Mortati também ali foram enterrados clandestinamente por agentes da ditadura. Em 2011, segundo matéria do jornal Folha de São Paulo, a Polícia Federal iniciou o processo de identificação de uma série de ossadas exumadas do cemitério de Perus. Dentre elas, provavelmente, estará a de Ailton, que aguarda a verificação do IML, Instituto Médico Legal de São Paulo, e do INC, Instituto Nacional de Criminalística, da Polícia Federal, para comprovação através de exames de DNA. Bom, vamos, sem mais delongas, com essa... Prender o telão. Pode melhorar um pouco a condição de iluminação? Por causa do contraste, né? Melhora um pouco a iluminação. Então, vamos... Fala, doutor Virgílio, primeiro, né? Depois, seus colegas, seus companheiros, seus amigos, se sentirem à vontade, se sentirem dispostos. E você gostaria de fazer alguma colocação inicial? Doutor Virgílio, com a palavra. Doutor Virgílio, muito obrigado pela sua luta, como todos os advogados, e vamos trabalhar para que o prédio da Auditoria Militar seja tombado e seja transformado no Memorial da Resistência. É muito importante os advogados de São Paulo que resistiram, que participaram da resistência à ditadura, têm o direito a transformar aquela casa de horrores de exceção numa dependência histórica dos sítios da memória. Nós, da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, com a sua capacidade de articulação, com a sua inteligência, contribua para essa campanha, que é muito importante que aquele prédio seja devolvido ao povo brasileiro com aspecto pedagógico, de transformação desses logradouros que aconteceram tantas barbaridades. E muito obrigado por tudo e pela sua disposição. Muito obrigado. Com a palavra. Com relação ao prédio da Auditoria Militar, eu concordo integralmente que ele seja transformado numa espécie de memorial da repressão/repressão. Era, inicialmente, o prédio da Auditoria Militar, no térreo, no porão, morava o juiz da 2ª Auditoria, o doutor Nelson. Ele morava lá e falava e não sei o quê, morava ali. Pertinho, ao lado de onde era o Teatro Bandeirantes, ali também tinha uns apartamentos que morava gente da auditoria. E que funcionava muito por ali. Tinha até a sala dos advogados presos. E dos presos, então, era total.
Com relação a Ailton, eu fui procurado lá por 71, mais ou menos, faz muito tempo, não me lembro de tudo, por sua mãe, no meu escritório. Ela chegou e pediu, e ela foi muito justa e enérgica e falava: talvez eu não veja nunca mais ele, mas eu queria saber do seu corpo. E ela foi uma figura sensacional, porque ela foi atrás de todo mundo. Estivemos até com o cardeal de São Paulo com a história, mas era meio complicado na época, como deve ser complicado até hoje. Falávamos para o cardeal, ele queria prova. Se nós tivéssemos provas, nós não precisávamos fazer nada. Nós iríamos para a Suíça, que estaria aquela beleza. Mas nada disso. Na cidade de Catanduva, de onde ela era, tinha um delegado na época, o Nemer Jorge, que era de Catanduva. Ela procurou o delegado e tudo, e pediu. Ele foi delegado geral, foi um delegado civil meio importante. E, acredito eu, não era ligado à repressão, não era nada. Apesar de que ele foi do DOPS, mas 30 anos antes dela procurá-lo. Ela queria o corpo do filho e nada. Também, na repressão, os repressores, alguns deles, gostavam de certos, digamos assim, agrados da família, agrados dos advogados. Às vezes apareciam dizendo: não, o Ailton foi visto preso lá em Fortaleza, no Ceará, e temos jeito disso e daquilo, e sempre pediam alguma colaboração. E ela foi vítima desses pedidos de colaboração dos chamados e ditos e benditos repressores por bastante tempo. Não conseguimos nada, embora eu tenha achado na auditoria, e aí a tipificação legal fica meio complicada. Roubar, não roubei, porque o roubo existe uma força, uma ameaça. Nisso não houve. O furto também, acredito que não, a subtração. Eu sei que apareceu no meu bolso, na saída da auditoria, o atestado de óbito dele, firmado pelo ilustre médico Shibata, e também uma relação de presos. Na época, a minha preocupação era ele estava na relação de preso. Tinha outros que eu esqueci agora, não deu para lembrar, mas na época eu sabia. Na saída da auditoria, eu fui preso pelo sargento Roberto, que estava por lá, por outro, não sei o quê, que ele era funcionário da auditoria. Tá? Acabei até sendo processado e fui absolvido no Supremo Tribunal Federal. Isso lá por 1974, 75. E eles ignoravam completamente a prisão, o desaparecimento do Ailton, tanto que ele foi julgado na Auditoria Militar de São Paulo e eu fiz a defesa. E me lembro muito bem que eu disse, eu defendi uma sombra e que uma sombra me defendia naqueles tempos difíceis. Era mais ou menos isso que eu tinha que dizer. A mãe me procurou sempre, algumas vezes, a tia, ela tinha um pensionato para moças universitárias, na rua Rafael de Barros. Andando um pouquinho, digamos, andando a pé, sem correr, em 1 minuto e meio estaria no DOI-CODE, na OBAN, na Operação Bandeirantes. E ela me falava, e eu falei isso para o juiz, que era metido a católico, falava isso para eles lá, que às vezes de noite ela ouvia o filho chamando, mas eles pouco ligavam para isso. E eu fui algumas vezes no pensionato, inclusive ela cozinhava muito bem, a comida dela era perfeita, almocei com ela, com a tia e com todos. Era isso que eu poderia dizer. Fui uma vez, quando acharam os corpos lá no cemitério de Perus, eu fui chamado, mas eu não posso dizer nada sobre se ele estava enterrado ou não enterrado, se os despojos eram dele ou não eram. Isso é coisa do DNA, coisa que eu não entendo. Doutor Virgílio, mas esse documento da auditoria explica um pouco melhor. O que estava
escrito lá? Ele estava, constava, ele estava como preso? Não, o atestado de óbito era o atestado que ele tinha morrido, assinado pelo Shibata, e morto de causas naturais. Eu não sei como é que a morte pode ser natural, mas a dele foi natural. Estava lá no atestado de óbito. E tinha ao lado uma relação de pessoas presas. Então, eu fui denunciado, tudo, porque furtara, isso foi o termo que eles usaram, subtrair a documento público da auditoria, que eram esses presos. E era muito interessante, eu gostaria de ser isso para o resto da vida, o preso clandestino, uma beleza, viu? Ivan Seixas com a palavra. Essa relação, ela não apareceu no seu bolso, essa relação, só o atestado de óbito. A relação apareceu no meu bolso Também. Sobre isso, tem um livro, é do Nilmário Miranda, acredito que se chama Os Filhos deste Solo, que registra mais ou menos as coisas. E nos meus processos, pena que eu não soubesse, e também não tenho, porque eu fui vítima da arquiteta que reformou meu apartamento e sumiu todas as coisas, inclusive meus milhares de livros, sumiu tudo. Mas tinha isso, que eu furtei isso, e que era depoimento fatal, crucial para a repressão. Devia ser muito crucial, porque nunca apareceu em outras coisas. Bom dia. Eu queria cumprimentar o Virgílio e agradecer a disposição dele de vir aqui para dar esse depoimento a respeito do Mortati. Eu sou membro da Comissão da Verdade, mas também sou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. E houve um determinado momento que nós tivemos uma pesquisa, nós tivemos, esse aqui que eu vou mostrar, nós tivemos oportunidade de fazer uma pesquisa nos arquivos do DOPS. E lá nós encontramos uma requisição de exame que é encaminhada para o Instituto Médico Legal, que teria encontrado o corpo de um desconhecido nos baixos do viaduto Bresser, próximo à Rua Pires do Rio, um cadáver de cor branca, aparentando mais ou menos 25 anos, masculino. Bom, o que chamou a atenção nossa, e nós guardamos esse documento na pasta, nós temos uma pasta de cada morto ou desaparecido, né? Nós temos 526 pastas. O que nos chamou a atenção nesse documento, ele é assinado, ele é datado de 14 de novembro de 1971, portanto, o Mortati já havia sido sequestrado. Se morto, não sabemos, mas sequestrado com certeza. E quem assina o documento é o Dr. Davi dos Santos Araújo, que é da 36ª Delegacia, ou seja, da Operação Bandeirante. E isto chamou a atenção de que, como é que o doutor Davi dos Santos Araújo, o delegado de polícia, é conhecido, desde a época, conhecido como integrante da Operação Bandeirante, como torturador. E o que esse homem estava fazendo? A 36ª aqui na Tutóia, aqui junto, mais próximo aqui do Paraíso, e esse cadáver foi encontrado debaixo do viaduto da Bresser, e por ele, né, quer dizer, ele andando na rua, ele acha um cadáver, né? Ele era conhecido como Capitão Lisboa também, mas é o codinome, né? Então,
eu queria que esse documento fosse entregue à Comissão da Verdade, que a Comissão da Verdade ouvisse o doutor Davi dos Santos Araújo, porque ele deve saber do que foi feito do cadáver do Mortati, né? Pelas indicações aqui do ML, esse corpo teria não, aqui o que coloca ele teria ido para Perus. Esse corpo teria ido para Perus, e aqui fala que ele teria as vestes seriam um paletó, uma calça de casimira escura, camisa de algodão escuro, né? Aqui o que fala é isso. Esse corpo encontrado no dia 14 de novembro, no dia 16 de novembro foi para Perus, pelos dados desse documento aqui, né? Que é o número 5596, e tem esse aqui não chega a ter um T, né? Tem? É fichado fotográfico. Não, porque geralmente esses documentos tinham um T de terrorista. Mas como ele é desconhecido, eles não puseram o T de terrorista. Eles queriam esconder. O que dá para entender é que eles queriam esconder tanto o cadáver, como até hoje nós não sabemos o que foi feito do Mortati, né, dos restos mortais do Mortati, o que é que aconteceram com eles, né? Nós aqui fala que foi fichado e fotografado, mas nós não encontramos só encontramos esse documento, não encontramos os demais documentos que deveriam estar no Instituto Médico Legal, inclusive as fotos, né? Mas, então, o que a gente pede, eu acho que, enquanto familiar desaparecido, e eu quero fazer aqui trazer a memória, porque a comissão, na verdade, ela é muito necessária, mas ela chegou muito tardiamente. Então, muitos dos depoentes, muitos dos testemunhas oculares, muitas vítimas já estão morrendo, né? E a dona Carmen foi uma delas. A dona Carmen foi uma mulher que sempre falou do filho. Era filho único, o Ailton Mortati era filho único, e ela falava com muito orgulho de tudo que o filho dela fez, de tudo que o filho dela sonhava. Ela falava isso com orgulho. Ela não era uma mulher política, ela era uma mãe. Eu conheci essa mãe, ela ia muito nas reuniões com a gente, participava muito, então acho que tem que fazer uma homenagem à dona Carmen Mortati. Ela falava muito do doutor Virgílio, ela sempre falava dele. Ela tinha aquela esperança de que a comissão de familiares e o doutor Virgílio iam um dia encontrar os restos mortais do Mortati, né? Então, eu aqui, pensando nela, eu gostaria de fazer o pedido que eu acredito que, se ela estivesse aqui hoje, ela faria. Vamos trazer para ser uma testemunha, para falar sobre o doutor Davi dos Santos Araújo. Vamos pedir ao Instituto Médico Legal onde que está essa ficha, onde que está essa foto. Porque aqui está esse FF, nós descobrimos no próprio processo de pesquisa que significa fichado e fotografado. Esse cadáver foi fichado e fotografado, né? E a gente precisa disso urgente, enquanto tem testemunhas, né? Hoje tem o Zé Vitor, que conheceu o Mortati, você também conheceu o Mortati. Então, nós ainda temos testemunhas que podem falar, essa foto é dele. Então, é isso que eu queria pedir aqui. O documento está aí. O senhor pode ficar mais um pouquinho com a gente? Posso? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Bom, vamos, então, passar a palavra para o Renato Martinelli, que é colega do Ailton e do Mackenzie, e ele vai falar um pouco... o Renato Martinelli com 2 L's, colega do Ailton do Mackenzie, está com os outros 2 amigos, 2 companheiros da época, aqui o Zé Vitor e o Jun Nakabayashi, mas quem vai falar pelo grupo é o Renato Martinelli. Renato, faça um depoimento.
Bem, inicialmente eu queria falar um pouco sobre a conjuntura em que eu conheci o Ayrton Adalberto, tenente. A Universidade Mackenzie, em 1965, quando começamos a estudar lá na Faculdade de Direito, se caracterizava por ser um núcleo de intelectuais, professores, reitores, que a principal característica era o conservadorismo. Era um núcleo de apoio forte à ditadura civil-militar que havia se instalado no país em abril de 1964. Apoiava a ditadura de todas as formas. E era um núcleo intelectual, sob o ponto de vista político, de apoio ideológico à ditadura civil-militar. Então, nós, estudantes do Mackenzie, havia, anteriormente a 64, até uma política entre os estudantes, um centro acadêmico progressista. Mas, a partir de 64, se consolidou esse núcleo de poder aliado à ditadura militar. Mantinha ideologicamente e com participação ativa da ditadura civil-militar. Então, nós, estudantes que entramos no Mackenzie, que estudávamos no Mackenzie, no campus do Mackenzie, porque é a universidade, obrigatoriamente tínhamos que nos unir. E lá, então, nós tínhamos uma unidade de participação no movimento estudantil, porque participar do movimento do estudantil, sendo estudante do Mackenzie, era um ato de extrema coragem. Porque lá também existiam aqueles núcleos, principalmente do CCC, denominado Comando de Caça ao Comunismo. Era um núcleo formado de paramilitares, organizado por aquele cujo principal dirigente era aquele diretor do Largo São Francisco, que se tornou ministro da Justiça, um intelectual de plantão da época, e que tinha ramificações do Mackenzie. O que fazia esse grupo? Esse grupo era um grupo paramilitar organizado, para que, ao mesmo tempo em que atuava no apoio interno no seio da ditadura civil-militar, levantando a bandeira do radicalismo de direita, se é que pudesse haver um mais radical que a própria ditadura, mas eles eram ex-integralistas, atuavam no movimento estudantil, principalmente atuavam nos sindicatos e no meio artístico, para amedrontar o movimento estudantil e amedrontar a intelectualidade brasileira no teatro, no cinema, na música, através de ataques militares, paramilitares. Por quê? Porque o movimento estudantil e o movimento cultural de São Paulo era o primeiro que tinha se levantado e tomado as ruas na luta contra a ditadura. Então, eles atuavam. Nós atuávamos. Então, nós tínhamos que fazer uma frente muito ampla. Então, nós tínhamos uma frente ampla dentro do Mackenzie, que comportava os alunos de todas as faculdades. Uma frente de centro-esquerda, que ia desde a esquerda radical até os democratas cristãos, liberais, trabalhistas, socialistas. Era uma grande frente, era a nossa condição de poder atuar no movimento estudantil. Em 1965. Quando
o companheiro tenente entra no Mackenzie, ele entra em 67, me parece, 67, 66, 67. Ele entra nesse, já com essas posições do movimento estudantil, já num processo de radicalização, já ganhando as ruas, já... É aí que ele entra em contato com a política universitária, com o movimento estudantil e com a luta contra a ditadura. De tal maneira que o companheiro tenente ele surge na luta, na política estudantil e se forma na luta contra a ditadura. Daí a tese que se levanta que a insurgência a grande causa da participação política, em primeira instância, e depois, já como uma política armada, a grande causa é a ditadura. É aí que o tenente surge, e aí que ele vai se formar. Em 1968, num grupo do Mackenzie, 4, 5 pessoas, conversa com o Carlos Marighella e se faz um acordo. E começa a atuar na Ação Libertadora Nacional. O Ayrton não faz parte desse grupo. Ele continua dentro do movimento estudantil, mas vai ganhando corpo. A sua participação, ele vai participando e cada vez mais da luta contra a ditadura. Desculpe, você lembra quem fez o contato com Marighella, do grupo do Mackenzie, para entrar na ELN, dos 4? Olha, fomos 4. Foi o Jun Nakabayashi, que está presente, Agostinho Fiordelizio, Márcio Leite de Toledo e eu. Foi o que fizemos o acordo com o Marighella. Fizemos um acordo, inclusive, participamos de algumas ações e fomos destacados para treinamento militar de guerrilha em Cuba, dentro de um acordo que a ELN tinha com os cubanos, o Partido Cubano. Ele continua aqui. O Ayrton não vai. Continua aqui, militando, e aí começa já a militar no movimento político armado. Não é? Quer dizer, o movimento estudantil, se forma na luta contra a ditadura, e, à medida que a ditadura vai radicalizando a sua atuação contra o movimento estudantil vai se radicalizando e vai aderir à luta armada. Bom, eu volto para o Brasil em 1970. Posteriormente soube que ele esteve em Cuba, mas eu não tive contato com ele. Mas você foi para Cuba quando? Eu fui em 68. Em agosto de 68. Agosto de 68. Isso. Ficou até quando? Fiquei até 1970, em maio de 1970. Pela ELN? Pela ELN. E volta pela ELN? Pela ELN. Bom, o Ayrton começa a militar no movimento estudantil e mais Só uma pergunta, quando ele chegou lá em Cuba, em 69, você não encontra com ele? Não encontro, porque lá em Cuba nós não tínhamos contato. Tinha uma determinada que se chamava compartimentação para resguardar a participação, né? Era para que não soubesse quem estava, quem não estava, enfim, para ter uma determinada segurança. Não é? Então, eu volto em 1970 e não o encontro. Ele volta posteriormente, eu conversando com alguns amigos,
tem um companheiro, um colega de escola, que conversa com ele no Chile, Santiago do Chile. Então, ele provavelmente volta ao Brasil pelo Chile. Outras indicações de pessoas que tiveram com ele falam em que ele chega ao Brasil 3 meses antes da morte, em torno de 3 meses antes da morte. Ou seja, se foi em novembro a prisão, mais ou menos em agosto, por aí. As pessoas não afirmam, mas, conversando com algumas pessoas que eu sei que tiveram contato com ele, as pessoas dizem, olha, dizem, não é? Que a pessoa não quer ela dar o testemunho, então dizem que foi há 3 meses antes da morte e tal, mas teve contato. Conversei com um companheiro que teve contato com o Ayrton 15 dias antes da prisão do Ayrton. 15 dias. E o que ele procurou? O que ele... Não tenho essa autorização. Ele diz o seguinte, que ele fez uma arrecadação entre companheiros, entre 5, 6 companheiros, e forneceram uma importância em dinheiro para que ele tivesse uma infraestrutura. Mas me chamou a atenção, e que eu perguntei, e o que mais ele disse assim, não, olha, ele tinha necessidade do aluguel de uma casa, de alguma coisa para que ele ficasse morando. Daí a gente vê a precariedade da infraestrutura que tinha naquela oportunidade, o Molipo, né, o movimento em que ele volta. Bem, eu nunca acreditei, cada vez menos acredito nessa tal coincidência que foi propalada, de que a prisão foi efetuada, uma barreira policial que o prende, nunca acreditei nisso. Por quê? Porque todas essas versões nunca se comprovaram verdadeiras. Todas as versões que impliquem coincidência de prisão são versões que, na maioria das vezes, são apresentadas como uma manobra diversionista, mas, sobretudo, para esconder que havia traição no seio da organização. O que eu chamo de traição? Eu chamo de traição e de traidor, inclusive para diferenciar de uma outra possível situação, eu chamo de traidor um militante de uma organização que combatia a ditadura, que, depois de preso, por alguma razão, que não se sabe, ou ameaça, porque se sabe que a disjuntiva era ou colaboração ou morte, principalmente os que vinham com treinamento militar. E o Ayrton tinha uma situação que era vamos dizer, uma figura que tinha alguns componentes que a gente tem que analisar para entender o tratamento da repressão que tem com ele. Porque ele era um oficial do CPOR. Portanto, ele era um militar. Segundo, ele tinha uma participação aqui em 1961, num episódio de uma tentativa de prisão de um companheiro dele, Márcio Beck Machado. O companheiro dele está sendo preso na Rua Maria Antônia. Um dia de chuva, segundo me descreveram, estava sendo preso pela repressão da ditadura, e ele intervém e solta o companheiro. Dá um tiro, fere um agente da repressão. Então, tinha esse segundo aspecto, não é? Ele tinha um combate direto com a repressão, em que teve um ferido. E o terceiro, um outro aspecto, não vamos enumerar, mas um outro aspecto também é que ele tinha um treinamento militar, em luta guerrilheira. Então,
vamos dizer, ele era um foco principal, ou pelo menos especial, era diferenciado. Então, daí a gente fica imaginando, né, a sanha, né, as atrocidades. Não acredito nessa prisão, acredito mais isso. Naquela ocasião, a repressão estava sofisticada, eu vivi bem aquele momento, não estava no Brasil naquele momento, mas tinha saído uns meses antes, então tinha sido escapado de várias situações, eu sabia bem que a repressão estava cada vez mais sofisticada. Agora, a prisão, tortura, o assassinato e o desaparecimento do corpo é uma política que nós vamos ver que acontece com vários militantes da luta contra a ditadura, companheiros e companheiras, inclusive com simpatizantes, com pessoas que apoiavam. É uma atitude deliberada, institucionalizada pelo Estado ditatorial. E o desaparecimento é um objetivo dentro de uma política deliberada. Porque o desaparecimento acaba escondendo os verdadeiros fatos. Por isso eu não acredito, quando vem me dizer... Outro dia eu vi, no caso do ex-deputado Rubens Paiva, um comentário, as pessoas dizendo o seguinte: não, parece que o que houve lá é um incidente de trabalho. Não. Como que se, por algum motivo, mataram e desapareceram com o corpo. Não, é coisa deliberada. Não é ato de repressores insanos, absolutamente. É de um Estado insano, que é a ditadura civil-militar. É deliberado. Portanto, o ato da prisão ilegal, da tortura, do assassinato e do desaparecimento do corpo é um ato plenamente deliberado. Mas, por ironia da história, esse corpo continua lutando. E nós estamos aqui discutindo um desses corpos. Ele começou a luta, foi preso, torturado, assassinado, desapareceram com o corpo dele e ele é presente até hoje. Daí que eu acho, a minha opinião a respeito da Comissão da Verdade, da História, ao procurar investigar a situação dos desaparecidos, vai penetrar no seio, no mais profundo da ditadura civil-militar, porque, através desses atos, ela vai mostrar o verdadeiro caráter. Portanto, essa é a razão do meu apoio a essa Comissão da Verdade, a vocês todos. E era o que eu tinha a dizer. Deixa eu fazer uma pergunta. Martinelli. Para registro, as investigações que foram feitas ao longo desses anos pela dona Carmen e pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, que são agregadas à Comissão da Verdade, o caso de Ailton Adalberto Mortati,
O que pôde ser levantado é que ele chegou ao Brasil vindo do exterior e, na organização que ele dirigia, inclusive, que era o Movimento de Libertação Popular, Molipo, ele ficou baseado aqui em São Paulo. E o tenente, como ele era conhecido, ele alugou uma casa na Rua Cervantes, número 7, e lá morava o Ailton, junto com Maria Augusta Tomás, que faziam a fachada como se fosse um casal que morava naquela casa. Morava também, mas não aparecia para a vizinhança, o José Roberto de Almeida Arantes, que era outro dirigente da organização, que estava aguardando uma orientação de para onde ele iria daquela casa. Ia ter uma outra tarefa. Ao que tudo indica, uma pessoa infiltrada na organização levou a repressão até aquela casa, e a repressão teria montado uma vigia, uma campana, sobre aquele aparelho da organização, aparelho operacional do Molipo. No dia 4 de novembro de 71, a repressão estava muito preocupada, porque era a segunda, chamada Segunda Semana Marighella, em que as organizações ALN e Molipo faziam ações para marcar o segundo ano da morte do líder da ALN, o ex-deputado Carlos Marighella. Eram várias ações que chamavam a atenção e que denunciavam a ditadura. O Mortati, com certeza, era comandante de várias dessas ações, que já tinham acontecido no dia anterior. E a repressão, então, faz a investida, e, pelas informações coletadas, o Mortati teria sido capturado numa rua do lado, atrás, ou próxima, de algum modo, à Rua Cervantes, e a Maria Augusta Tomás eles não conseguiram prender ali. Seguiram, e, na Rua Turiaçu, quando ela se encontra com outro companheiro, que era o Francisco José de Oliveira, o Chico Dialético, a repressão avança sobre eles, há um combate, matam o Chico Dialético, e a Maria Augusta, mesmo ferida, consegue escapar. A descrição que foi feita, tanto no local quanto aos presos, é que foi comandada, essa investida foi comandada pelo delegado Antônio Vilela, que, quando o Chico Dialético cai ferido, ele se aproxima e desfere um tiro no rosto do Francisco. Essa foto que a Comissão de Familiares levantou realmente mostra uma bala com chamuscamento, por ser um tiro a queima-roupa, um chamuscamento no rosto dele. E a bala está... o lugar de entrada é exatamente amassando o rosto. A Maria Augusta, que era companheira do Mortati, consegue escapar, ferida, mas consegue escapar, e ela depois vai ser morta junto com Márcio Beck Machado em 1973, que é outra abordagem que nós vamos fazer no mês de março, para contar a história da Maria Augusta e também do Márcio Beck Machado. O José Roberto Almeida Arantes, que fica dentro da casa, a repressão faz o assalto à casa achando que estava vazia, e ele reage. E ele faz uma resistência tão grande, que tem um relatório que a gente viu há muitos anos atrás, em que o Ustra, Carlos Alberto Brilhante Ustra, descreve, numa das suas falas para os seus subordinados, como era a tenacidade dos guerrilheiros urbanos. E ele diz que a casa, ao ser atacada, há uma resistência em que eles acreditavam que tinha algo como 8 pessoas atirando de lá de dentro, porque em várias janelas e portas aparecia uma pessoa resistindo. E eles, percebendo que não tinha condições de enfrentar aqueles 8 fortemente armados,
eles bombardeiam com granadas e conseguem invadir a casa, e lá tinha apenas um guerrilheiro urbano chamado José Roberto de Almeida Arantes. Esse relatório servia de exemplo para os repressores de como deve se preparar para uma surpresa, porque os guerrilheiros urbanos eram pessoas que tinham muita tenacidade, muita abnegação, e que, portanto, não eram pessoas de fácil assassinato. Registre-se também o seguinte, que no primeiro semestre de 1971 havia uma norma dentro da repressão que, até 1970, as mortes aconteciam quando eram lideranças, que é o Carlos Marighella, que é o Joaquim Câmara Ferreira, que é Eduardo Collen Leite, o Bacuri, que são pessoas que são lideranças. A partir de começo de 1971, a norma empregada pelos repressores é que metade morre. Então, todos que caíssem, a metade seria assassinada, com certeza. Segunda coisa a partir de junho de 1971, essa norma ela se transforma de uma maneira mais cruel. Todas as pessoas que fossem dirigentes seriam assassinadas. Todos os banidos, pessoas que foram trocados por diplomatas, naqueles sequestros que se fazia, seriam assassinadas. E todos aqueles que treinassem em Cuba seriam assassinados. Então, a partir de junho de 71, a norma era matar. O Ailton Adalberto Mortati ele se inscreve em duas categorias. É um banido, ele não é banido, mas ele sequestra um avião para poder fugir do país e treina em Cuba. Então, essas duas condições, com certeza, ele seria assassinado, como José Roberto Arantes, como o Francisco José de Oliveira. Francisco José de Oliveira é assassinado e é enterrado no cemitério de Perus com o nome de Dario Marcondes. Melinha, me socorre. O Arantes, qual é o nome que foi enterrado? Eu não lembro agora. Eu acho que é José Carlos Pires de Andrade, uma coisa assim. Eles são enterrados com nomes falsos. Apesar de ser anunciada a morte, com fotos e tudo mais, eles são enterrados com nome falso, que é a prática usada pelo Major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Max, você pode me emprestar esse documento, por favor? Esse documento que a Melinha Teles apresentou aqui, ele tem uma característica que é o seguinte: esse documento é uma requisição de exame que a polícia faz ao IML para a determinação da morte. Então, tem aqui escrito, né, que é morte a esclarecer. Então, é indicado uma morte suspeita e depois é apontado como morte natural. Essa coisa toda que foi lida pela Melinha, de que era uma pessoa que foi encontrada nos baixos do viaduto Bresser, tem aqui embaixo uma característica mais importante, que é o seguinte: o Davi Santos Araújo, que era um torturador da equipe B da Operação Bandeirantes, da ICOD, ele era conhecido lá pela alcunha de Capitão Lisboa. Esse Capitão Lisboa, que atuava dentro da 36ª Delegacia, ele é o autor da solicitação. E se trai pela impunidade, principalmente, e pela tranquilidade com que assassinava, tem aqui embaixo dizendo o seguinte: o laudo deve ser remetido para... Aí vem a delegacia, ou para o órgão policial. Está escrito aqui, 36ª e um X em cada algarismo, corrigido, 25º Distrito Policial. Ou seja, o Davi, ele não é do 25º, ele é da 36ª, porque era a fachada legal do DOI-CODE, e ele
ao fazer a requisição de exame, ele coloca a 36ª e imediatamente se corrige, dizendo que é 25º Distrito Policial. Então, isso daqui é a prova mais cabal que se tem da farsa montada. Daí a decorrência do episódio que o Dr. Virgílio Eney relatou aqui. Eles fizeram um laudo, um atestado de óbito, confirmando a morte dele, mas retiraram por quê? Porque o mortate provavelmente é esse caso aqui. Quando houve a CPI das ossadas de Perus, o delegado David Santos Araújo foi ouvido na CPI e ele fez a seguinte declaração quando foi inquirido sobre esse documento aqui. E ele reconhece a assinatura, reconhece que está o nome dele completo aqui, mas, quando perguntado se era 36ª ou 25ª, ele falou, isso eu não sei dizer, isso é com os chefes, e não quis responder mais nenhuma informação sobre isso. Então, a farsa, obviamente, fica caracterizada e eu gostaria, deputado Adriano Diogo, que, mais uma vez, a gente fizesse um foco sobre a questão da Polícia Científica e do IML como sendo uma forma de acobertamento das violências, principalmente nessa época aqui. Mas não só dessa época, mas atualmente continua sendo vinculada à Secretaria de Segurança. Não tem autonomia nenhuma. Tanto os peritos criminais quanto os médicos legistas têm a coação presente da polícia e fazem o que está escrito nessas requisições. Então, eu acho que deveríamos pensar nas recomendações a serem feitas, que a gente fizesse a recomendação de que tanto a perícia criminal, né, Instituto de Polícia Científica, quanto o IML, ganhem autonomia e que não se permita mais isso. Porque nessa época era assim, hoje, quando a polícia militar assassina uma pessoa, tem isso daqui. A indicação flagrante da manipulação vem aqui embaixo. Em se tratando de morte natural, dispensa-se o laudo. Agora, para que faz a investigação se não tem a transformação dele num laudo? Óbvio que é uma que está premeditada. Então, eu acho que a recomendação que a Comissão da Verdade tem que fazer é, a partir dessa constatação, que se faça a autonomia, desvinculação da Polícia Científica e dos IMLs estaduais da Polícia Judiciária. Doutor Virgílio, o senhor gostaria de fazer as suas considerações finais? Eu gostaria de dizer que fico encantado com esta Comissão da Verdade. Pena que ela veio muito tarde. Ela devia ter aparecido lá por 1980. E pegaríamos as pessoas vivas. Quem sabia de tudo na auditoria militar era um tal de oficial de justiça chamado Alfredo. Esse sabia de tudo. Ele era oficial e não era. Eu o encontrava com muita frequência num supermercado perto da minha casa. E tinha outros lá na própria auditoria que sabiam de tudo. O próprio juiz da primeira auditoria, 2 ou 3 vezes me deu informações com 10, 15 dias de antecedência sobre a morte do Carlos Lamarca, sobre o meu suposto envolvimento com o Partidão na cidade de Osasco. Isso, ele sabia de tudo e me falava. Antes das coisas aparecerem, ele já sabia e me falava. Talvez porque eu seja mais ou menos, não digo bem-humorado, mas estou por ali, converso com todo mundo, falo das coisas e ouço. Então, eles falavam. Esse próprio Alfredo, que sabia de tudo e mexia, chegava até, era todo da repressão, todo de direita, assim, às vezes prestava serviço, prestou um serviço para mim, uma vez que um cliente preso e seria morto, preso pela
terceira ou quarta vez estava morto. Eu fui falar com o Alfredo, ele também recebeu telefonema de gente importante, ele salvou. Esse cliente chamava-se Fernando Casadei Salles. E eles depois me falaram, olha, ele não vai ser solto, mas vai continuar vivo. Assim que eles falavam para a gente. E a gente sabe de todas essas coisas. Se estivesse vivo, ao invés do Ailton, se pudesse ouvir o Alfredo, ele falaria muitas coisas que nós suspeitamos e ignoramos, talvez. Era isso. Muito obrigado. Você quer falar? Amelinha, para as considerações. Eu queria só, como a comissão veio tarde, e às vezes o que a gente não fala hoje, pode ser que amanhã a gente não possa falar, eu queria fazer uma homenagem ao Virgílio, porque o Virgílio, eu fiquei 6 meses incomunicável entre o BAN e DOPS, e um dia, não sei até hoje, porque o Virgílio era muito ousado, digamos assim, eu sei que um dia o carcereiro me pediu para subir, e eu até achei que ia para a tortura. Aí, acho que foi o Eloy, o carcereiro. Ele falou, não, pode ficar tranquilo. Cheguei lá, era uma sala e tinha um advogado. Eu nunca tinha visto o Virgílio, nem sabia que ele era advogado. Ele que disse que era. E me deu uma folha em branco, assim, e falou, assina aqui depressa. E eu assinei em branco uma folha para ele, correndo todos os riscos, mas eu já estava em perigo mesmo, porque eu estava lá dentro, incomunicável. Falei, eu nem sei quem que é, eu vou assinar. Assinei. E, a partir desse momento, eu conquistei, né, um advogado, eu conquistei, digamos assim, um habeas corpus. E ele fez isso, ele foi processado por isso, porque o Alcides Singilo, que era o delegado de polícia lá do DOPS, achou que ele tinha virado meu advogado, porque ele era, na época, eu era do Partido Comunista do Brasil, então ele disse que ele era do Partido Comunista do Brasil também. Então, foi ele processado, foi aquela confusão, eu acho que até prenderam ele na hora, porque puxaram ele para um lado e eu me levaram para a cela de novo. Mas eu queria só registrar isso aqui na Comissão da Verdade, porque essa história, essa solidariedade que ele demonstrou, eu estou viva aqui hoje. Hoje eu sou uma sobrevivente e posso falar isso. Muito obrigada, Virgílio. Obrigado, Amelinha. Alguém mais gostaria de se manifestar? Não havendo mais, a sessão está encerrada. Muito obrigado. O Martinelli, o Leonardo, o Rafael. Está com 90 e poucos anos. Tá bem o líder ferroviário. Esse mesmo.